Ana Dosso também pergunta. Papa João Paulo II diz que os brasileiros são católicos do sentimento e não na fé. Logo veio a pergunta, por que hoje temos jovens tão defensores de plantas, de cachorros e de relacionamentos de todos os tipos, não prezam jamais pela salvação eterna? Eles não têm imaginação para conceber isso, gente. Porque, ver, salvação eterna pode ser objeto de intuição, é claro que não. Você só conhece pelo pensamento e é um negócio muito complicado. Você precisa ter assimilado muita coisa da Bíblia, da doutrina católica, para daí você chegar a entender algo do que eles estão querendo dizer. Isso que eles estão querendo dizer, muitos deles conheceram intuitivamente. Por exemplo, aqueles que viram os milagres de Jesus Cristo. É uma coisa você ver os milagres de Jesus Cristo, outra coisa você ler a respeito deles. Não é isso? Então, nós vamos depender imensamente de conhecimento que tem que ser adquirido por estudo e por pensamento. E nada disso é dado para eles. Nada disso é explicado. Nem os padres explicam, meu Deus do céu. Você vê, desde o começo do século XIX, a religião acabou por virar apenas um moralismo, uma série de regras. Quer dizer, a religião que estão ensinando é a religião do Kant, porque o Kant achava que a moral vinha para a moral, era o fundamento da religião, o que é totalmente absurdo. Tá certo? É um absurdo impossível. O projeto kantiano, desse projeto, dá para falar, mas não dá para fazer. Né? Assim como o projeto de Descartes, dá para você falar e fica bonito, mas na hora que você vai fazer, não dá. Né? Se você vê assim, toda a confusão no mundo das ciências sociais, quase tudo começou com Kant. O que não começou com Kant começou com Karl Marx. Né? Então, eles não são capazes de imaginar o que é isso. Eles não são capazes de imaginar que morrem. Todas as pessoas que eu conheço no Brasil são todas imortais, elas nunca vão morrer, a vida delas é eterna. Né? Então, começa a pensar, faz ele pensar na morte. Às vezes, uma experiência, né, pode abrir os olhos do cara a primeira vez que ele passa um perigo sério. Não é isso? Então, isso já me aconteceu várias vezes. Uma vez eu estava brincando, fui lá, não tinha experiência nenhuma, mas fui brincar de mergulho submarino, me ferrei todo. Né? De repente eu não conseguia sair da água, a água me levava para onde ela queria. E eu lá batendo nas pedras, e agora? Eu vou morrer. Acabou tudo. Né? Isso é uma experiência muito boa. Né? Você pode também bater nas pessoas. Gustavo Panazzolo, como vai o livro sobre o Kant? Ih, rapaz, isso aqui está um problema, porque eu dei um monte de aulas, se eu transcrever tudo, dá umas 1000 páginas. Eu precisaria botar aquilo em ordem. E não é que eu não tenho tempo, eu não tenho, às vezes, força física para fazer isso. Por quê? Eu vou lá mexer no livro do Kant, mas eu tenho que dar uma aula sobre outra coisa. E tem uma outra pessoa perguntando não sei o que no Facebook. E tem um problema político que tem que intervir. Está difícil, né? Se eu não conseguir, bom, os meus alunos pegam, botam a ordem nisso e um dia eles publicam. Tiago Ferreira de Souza. Você falou no começo do COF que é importantíssimo livros de literatura para adquirir experiência. Você pode recomendar livros de literatura que contam a experiência do nosso mundo atual? Bom, os livros que já no século XIX, começo do século XX, anunciaram praticamente tudo o que ia acontecer, são muitos. Né? Eu recomendo primeiro a obra inteira do Dostoiévski, sobretudo o livro Os Demônios. Se você quer saber o que se passou na Rússia, o que passou na China, né? É o que está ali. É o sujeito que... Veja, o personagem... Tem dois personagens chamados Verkovensky. Verkovensky pai e Verkovensky filho. Verkovensky pai é um ex-político liberal que está em exílio na Sibéria. Mas o exílio é confortável. Né? Como não dá para ninguém fugir da Sibéria, então eles deixavam o cara solto na cidade, ele passeava, andava, visitava os amigos e tal. E ele está ali, ele vive sob os favores de uma senhora ricaça que o trata mais ou menos como uma criança. Você vê que o cara é um idiota completo. Quer dizer, na verdade, é um tucano. Aquilo é o protótipo do tucano, o Verkovensky pai. E, naturalmente, o filho dele já é o PT. O filho dele já é comunista, terrorista, etc, etc.
ele cria lá chega na cidade, o Verkovensky Filho cria uma série de situações inconvenientes e no fim ele toca fogo numa favela para criar um estado de revolta contra o sistema. E ele evidentemente morre um pouco de gente, e aí o Verkovensky pai diz, pô, eu criei um monstro. Essa é a história. Isso é o século XX. Né? Também, se você pegar o Crime e Castigo, também é em escala menor, também é o século XX, porque o personagem, o Raskolnikov, ele é um sujeito de muito talento, inteligente, parece gênio sob certos aspectos, e ele quer fazer a faculdade de Direito, mas ele não tem dinheiro, está tudo ruim, a mãe dele está doente, a irmã está virando prostituta, ele precisa de um dinheiro, então ele decide que ele tem o direito de matar uma velha usurária para pegar o dinheiro dela e dar uma finalidade boa, né? Boa para ele. Né? E ele se convence disso, e daí mata a velha. Só que daí, vamos dizer, a justiça imanente que existe dentro dele mesmo começa a funcionar. E a trabalhar contra ele, até que no fim ele, né, vai dando pistas para a polícia sem perceber. E a polícia o pega. Né? Então, o que é isso aí? É um dos temas fundamentais da vida moderna, da vida atual, sobretudo. O sujeito acha que ele foi prejudicado e que ele tem um direito. Acha que o prejuízo que ele levou lhe dá um direito. Em 99% dos casos, o prejuízo é imaginário. Né? Eu me lembro, por exemplo, o Lula chorando por causa da sua infância de menino pobre no Nordeste. Olha, eu garanto para vocês, a minha infância foi muito pior do que a do Lula e eu não acho que eu tenho direito a coisa nenhuma, que é muito menos a R$1 trilhão. Não é isso? Mas, né, eu lembro a Benedita da Silva, quando eu já era governadora, ela ainda achava que ela era a mulher negra favelada, coitadinha. Eu falei, coitadinho sou eu, porra, eu sou preto favelado, não você. Né? Então, e, hoje em dia você vê, as pessoas com 12, 14 anos já sentem assim, que o mundo lhes deve algo. O mundo está... o negócio da escola de Frankfurt, dialética negativa, né? O mundo é mau, e, portanto, eu tenho o direito de criticar. Eu não preciso ser bom. Esse problema não se coloca. Não é que eu sou melhor do que o mundo. Eu sou crítico do mundo e por isso eu já estou acima dele. Mesmo que eu seja mal. Você pode admitir que é mal. Né? Você ouve, outro dia eu ouvi essa entrevista do Felipe Feto falando aí. Que é o crítico do universo. Né? Não quer dizer que ele é socialista. Não tem nada. Não, ele está contra tudo. É tudo ruim. Tudo é ruim. Só o Felipe Feto é que é posto fora de problema. Ele não precisa ser bom e nem mal. Né? Então, você vê que o negócio do relativismo já avançou. Nós não estamos mais no relativismo, nós estamos no negativismo total mesmo, estamos no niilismo. Né? Outro livro importante é A Montanha Mágica, do Thomas Mann, onde você vai ver a destruição da civilização retratada na destruição dos corpos dos doentes do asilo de tuberculose, do hospital de tuberculose. Né? E também a trilogia do Jacob Wasserman. Né? No primeiro livro aparece um personagem que é filho de um importante juiz de direito, e ele descobre que o pai dele cometeu um erro judiciário, condenou à cadeia um inocente. E o pai do inocente fica lá cercando a casa, tentando falar com o juiz nem o recebe. E o menino decide tirar a limpo a coisa. Então ele vai, investiga e acha as provas e tal. E ele, então, obtém a revisão do processo e desgraça a vida do pai dele. Né? Então ele é o justiceiro que pode destruir tudo. Né? Mas ele ainda tem a noção do bem. Esse é o começo. Né? Ele ainda é um revolucionário utópico que visa a um bem futuro. Né? No segundo volume, ele tem um mentor, um guru, que ensinou tudo para ele, que é o melhor amigo dele, tal, e ele rouba a mulher do guru e foge com ela. Então você vê, opa, o herói não era tão heróico assim. Né? E daí não conta o resto para não perder a graça. Né? E assim, por isso, em muitos livros, né? Esse livro do Houellebecq, Submissão, isso aí precisa ler, porque é a França islâmica. O livro tem uma romancista russa que escreveu A Mesquita de Nossa Senhora de Paris. Está aí, tem muita coisa. Tem inumeráveis livros de literatura que são
verdadeiramente proféticos. Né? Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu possa responder hoje. Fabrício Leão de Oliveira, a quem se deve a propagação do islamismo no mundo? Isso aí eu já expliquei. A propagação do islamismo não começa como as pessoas pensam, não é negócio de imigração. Não é. Você manda lá 2 intelectuais superiores, né? Mas muito superiores, que demolem. Eles pegam um grupo também de intelectuais de altíssimo nível, destroem todo o referencial dos caras e, no fim, abrem o Islã como salvação. O René Guénon fez isso. O Gurdjieff fez isso. Você vê que a tarefa do Gurdjieff foi mais na parte destrutiva, quer dizer, criar confusão, transformar a cultura dos intelectuais num conjunto de contradições sem solução. Isso daí depois vem o Gurdjieff, veio o Guénon, né? E ele foi o mais terrível crítico da civilização ocidental que já existiu. Né? O Karl Marx perto dele é um doce de coco. Né? Para ele então não sobra nada. É conclusão. Isso aqui tem que ser destruído. E o que nós vamos pôr no lugar? Né? Então ele dá 2 soluções. Ou a Igreja Católica reconstruída sob a orientação de mestres islâmicos, ou o próprio Islã, que pode tomar isso aqui, né, na lábia ou na porrada. É assim que começou. Sem Guénon, naquele tempo, quando Guénon fez na Sorbonne, a conferência Metafísica Oriental, que tinha 30 pessoas na plateia. Não teve a menor repercussão. Passados 50 anos, todos os departamentos de estudos religiosos da França eram dirigidos por guénonianos. Passa mais um tempo, os muçulmanos estão tomando conta de tudo, batendo as pessoas na rua. É assim que se faz. Né? O Guénon diz: a circulação das ideias obedece a leis muito precisas. Quem conhece essas leis obtém o resultado que quiser. Ele pode estar sozinho, o René Guénon estava sozinho, não tinha dinheiro. Ele fez isso. O Schwann também ajudou. O Schwann também não tinha dinheiro no começo, no fim tinha. Né? Mas se você conhece como essas leis funcionam, bom, você muda o curso das coisas. Você não tem controle sobre o negócio, mesmo porque boa parte dos efeitos apostam. Né? É agora esses idiotas, tipo o Luciano Emeano, dizendo, não, o Olavo quer mandar, quer dizer, meu filho, a minha ambição é muito maior do que isso. Eu quero fazer um negócio tão grande que eu não posso controlar, porque a maior parte do efeito vai ser depois de eu morrer. Você não tem ideia do que eu estou fazendo. É muito pior você estar pensando. Então é isso, gente. Até a semana que vem. Muito obrigado.